Boa noite a todos. Muito bem-vindos. É Deus na nossa vida. É sempre uma alegria esses encontros nossos aqui para conversar sobre o Livro dos Espíritos. Sempre eu comento que todos nós somos importantes na reunião. Vamos mentalizar pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que está precisando de ajuda. Nós chegamos até aqui, muitos não têm condições. Nosso pensamento é força, o ambiente nos favorece. Todos somos instrumentos de Deus. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença. Nós vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: Transmigração Progressiva, Parte 1. A transmigração progressiva revela que o espírito percorre uma jornada contínua de evolução, através de múltiplas existências corporais, nas quais desenvolve suas faculdades, amplia sua consciência e progride moralmente, utilizando cada encarnação como uma oportunidade de aprendizado, reparação e crescimento, sempre orientado pela lei divina do progresso. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão, pouco a pouco, que a inteligência se desenvolve. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Olha que maravilha esse livro, que esclarecimento para nós. Só a reencarnação é que pode dar uma situação que a gente possa entender melhor a nossa vida, a nossa evolução. Por isso que na Terra a gente tem os estudos também para a gente progredir, mas a nossa vida, ela começa lá atrás. A gente sempre fala aqui do mineral, do vegetal, do animal, do homem e do anjo, que está sempre naquelas colocações que a gente sempre põe para a gente entender isso daí. Os espíritos superiores é que trazem para nós. Então, o mineral será sempre o mineral, o vegetal será sempre o vegetal, o animal será sempre o animal, mas a nossa energia, a nossa essência passou por lá, o psiquismo nosso. A gente não pode esquecer que tudo que está no nosso organismo tem na natureza. E aqui os espíritos estão falando para nós que estamos na Terra, porque o nosso entendimento é de acordo com o nosso planeta. Nós estamos longe ainda de entender isso daí. Mas aí vem Kardec, depois Chico Xavier. Olha a importância do Chico Xavier. Eu sempre comento isso, trazendo livros para nós, falando de biologia, de física, de química, de ciência, de política, de sociedade, de religião, trazendo tudo para nós. No Parnaso de Além Túmulo, nós vamos ver lá uns versos de Augusto dos Anjos, muito interessante. Olha só, Augusto dos Anjos, ele vai trazer para nós alguns versos falando do nosso começo. Ali ele diz o seguinte: de onde venho? Olha só, das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho do invisível protozoário, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Olha só, e vai. Nós não vamos comentar a poesia, porque é a coisa mais linda que tem, mostrando para nós o nosso início da vida. Nós passamos por lá. Aí a gente vai ver o livro A Caminho da Luz, nós vamos ver que nós começamos lá nas algas. E nós viemos progredindo a nossa energia até chegar no pensamento contínuo. Os estudantes da embriogenética, todos aqueles que cuidam do início da vida ali, eles quebram a cabeça. Porque a vida para viver gasta energia, tanto é que nós ficamos velhos. Só que no começo, quanto mais a vida vai progredindo, mais a energia vai aumentando. Então, olha só, os trilhões de células que a gente tem, a organização física que a gente tem, foi
bilênios, não vamos nem falar milênio, é bilênios para a gente chegar até aqui. Olha como que nós precisamos valorizar a nossa consciência, a nossa lucidez, porque para chegar nesse corpo físico nosso aqui, houve um trabalho muito grande dos espíritos superiores. Para a gente chegar aqui essa noite, os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, fizeram com que a gente chegasse até aqui. Muitas vezes a gente tem muito impedimento para buscar coisas boas para a nossa vida. Olha que coisa, é Deus. Porque Jesus disse que o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. E todos nós somos filhos de Deus. Jesus está incluindo todos nós, Ele está bem perto de nós. Nós é que nos distanciamos. Mas se nós estamos aqui é porque nós queremos essa aproximação. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e uma consciência do eu, enquanto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Olha só para a gente entender aqui. Por isso que os animais têm instinto. Por isso que é muito mais fácil a gente adestrar um cão do que uma cobra. Porque é o início lá. A gente vai ver muito isso daí nos livros espíritos, a evolução das espécies que Darwin trouxe, tem uma razão de ser. Só que veio depois da doutrina espírita. A doutrina espírita veio antes, explicando para nós que realmente é uma evolução. Eu tive a oportunidade de participar de aldeia de índios em Rondônia e tive a oportunidade de ver ali a cultura deles e o sentimento deles, como funciona. Mas tem um filme muito interessante. Os deuses devem estar loucos. Os mais velhos aqui já devem ter assistido esse filme. Vai passando um avião em cima de uma aldeia primitiva e deixa cair uma garrafa de Coca-Cola. Eles nunca tinham visto uma garrafa de Coca-Cola. Aí já desperta a paixão, desperta o interesse. Um achou a garrafa de Coca-Cola, o outro queria. Um assoprou na boca da garrafa de Coca-Cola, viu que fazia um barulho. E aí começa a brigar por causa da garrafa de Coca-Cola. Quantas brigas nós fazemos por coisas inúteis? Porque nós ainda temos, às vezes, a paixão dominando o amor. Porque o amor é uma coisa, a paixão é outra. A paixão é avassaladora. O amor não, o amor é construído aos poucos. É evolução espiritual. Então está dentro disso daqui, ó. É uma infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. Todos nós aqui temos história. Se a gente voltar no passado e a gente começar a analisar a nossa vida, quantas coisas nós já superamos, quantas coisas. E às vezes um pequeno problema agora a gente acha difícil, mas se a gente voltar atrás e ver quantas coisas que a gente já enfrentou e já superou, a gente vai vencer tudo com Deus e com Jesus. Comentário de Kardec. Resumo. A vida do espírito segue um processo de evolução semelhante ao da vida humana. Começa em um estado inicial, passa por fases de crescimento e alcança gradualmente a perfeição, sem conhecer decadência ou fim. Esse progresso ocorre ao longo de um tempo imenso, por meio de múltiplas existências corporais em diferentes mundos. Cada encarnação representa uma oportunidade de aprendizado e evolução, assim como cada dia da vida humana traz experiências. No entanto, assim como existem dias improdutivos na vida material, também há existências que não geram progresso quando o espírito não sabe aproveitá-las. Olha só, por isso que a gente tem que realmente aproveitar as oportunidades no bem. Olha que coisa maravilhosa. Cada encarnação representa uma oportunidade de aprendizado e evolução, assim como cada dia da vida humana traz experiências. A nossa vida é uma experiência. Por isso que tem um livro do Hilário Silva interessantíssimo, A Vida Escreve. Ele vai dizer ali o seguinte, que a nossa vida é um livro que nós estamos escrevendo. E que bom que seja escrito com letras perenes, que alguém vai ler e vai satisfazer. Quantas pessoas que desencarnam, e muitas vezes aqueles que ficaram falam, ainda bem que ele desencarnou, ele já foi tarde. E quantas pessoas nos deixam saudade. A nossa vida tem que marcar alguma coisa na Terra. Olha, eu achei interessante isso daqui, ó.
Esse progresso ocorre ao longo de um tempo imenso, por meio de múltiplas existências corporais em diferentes mundos. Muitas vezes nós temos uma saudade, um vazio que a gente não consegue explicar de onde vem. Muitas vezes nós temos resquícios de uma outra vida e às vezes até num outro planeta. Porque, como eu já disse, nós não somos daqui, nós estamos passando por aqui. Isso está no Livro dos Espíritos. Nós viemos de outros lugares. Quando a gente começa a ver as linhas de Nazca, as pirâmides do Egito, tudo aquilo que tem, que mostra para a gente no Peru, no México, nós vamos entender o quê? São civilizações muito avançadas. Tem um livro interessante que chama O Grande Amigo de Deus. Nesse livro, que não é um livro espírita, mas é um livro fantástico, ele vai dizer o seguinte, que no tempo do apóstolo Paulo, existia um fogo que não se apagava numa determinada região. O que seria esse fogo que não se apagava? Então, a tecnologia que está tendo na Terra hoje veio de outros planetas, mas aqui já estiveram civilizações avançadíssimas que deixaram marcas para que a gente possa entender que nós praticamente estamos engatinhando em relação às coisas espirituais, ao conhecimento espiritual. Mas nós estamos no caminho. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estádio de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade, e, se ele não progride senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. É maravilhoso. É fantástico isso daqui. Então, quando a gente acha que alguém é muito perfeito, ele ainda não tem a perfeição absoluta. Eu tive a oportunidade de ir assistir algumas reuniões do Chico Xavier e eu ficava imaginando como que um homem ele pode se concentrar 7h30 da noite, né? Às 19h30, sentar em uma cadeira, não tomar água, não ir ao banheiro e levantar 4h30 da manhã, sem se levantar. Como pode? A resistência do espírito dominando a matéria. E mesmo assim, o Chico Xavier ainda tinha algumas coisas que a turma criticava. Ele sempre comentava, todos falam bem de mim de longe. Quando começa a conviver comigo, começa a ver meus defeitos e começam a me criticar. Porque a gente é crítico realmente. Então, por mais perfeito que seja o espírito, ele está num corpo físico, está em prova ou em missão. No caso do Chico Xavier, era uma missão, era um compromisso assumido, uma resistência. Alguém que nunca reclamava, tinha vários problemas físicos. E ele falou que isso era para despertar nele a falta de interesse das coisas materiais. Era para despertar nele a evolução do espírito que ele precisava ainda passar por essas provas. Aí vem uma série de teorias falando sobre Chico Xavier, mas a gente não consegue entender ainda. Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, os grandes avatares, os grandes espíritos que trouxeram coisas boas para nós, que renunciaram à matéria. Eu sempre lembro da história do Fusca, que um empresário de São Paulo mandou um Fusca de presente para o Chico Xavier. E quando o Fusca chegou lá,
descarregaram o Fusca do caminhão e o rapaz falou, Chico, esse Fusca é seu. Aí tinha um verdureiro que vendia verdura para o Chico, fazia um pouco mais barato, porque o Chico ele cuidava, ele tinha um trabalho social maravilhoso lá. Porque muitas vezes a gente vê superficialmente aquilo que o Chico fazia, mas era muito maior. Aí o Chico olha o Fusca, né? E o verdureiro olha e fala, mas que coisa linda esse Fusca, Chico. Ele falou, você gostou? Ele falou, eu gostei, fica para você então. Olha, eu não tenho carta. Depois você me dá um descontinho aí na verdura que você sempre dá. Pode ficar com o Fusca. Então a gente, por pouca coisa, a gente não dá nada para ninguém. E a gente vê esses caras se desprendendo de tudo isso daí. Nós vamos morrer, vai ficar tudo aqui. Ninguém vai levar nada, né? Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Como posição social, sim. Como espírito, não. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não, visto que ela não pode degenerar. Olha só, isso daqui é interessante para nós. Vamos pegar a história do Emmanuel, que escreveu por intermédio do Chico Xavier os livros há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão, que é fantástico. Então, olha só, ele foi um senador orgulhoso. Na posição social, ele veio como escravo em 50 anos depois, para sentir na pele aquilo que ele fazia com os outros. Mas com conhecimento fantástico, porque o que a gente aprendeu, a gente jamais perde. Está aqui embaixo, ó. O espírito não pode degenerar. Então, o que acontecia? Ele dava aula sobre Roma para os filhos dos patrícios. Ele teve uma vida até mais ou menos. Aí nós vamos ver o outro livro que eu sempre cito, que é Trajetória de uma Alma. O homem ele era dono do castelo, ele veio como jardineiro, como zelador, como mendigo. Para poder endireitar a situação dele, ele veio como sacerdote. Aí mudou a história. Nós vamos ver isso também no livro Renúncia, nós vamos ver o que o amor faz. Mas é aquele amor puro, não é esse amor que a gente muitas vezes conhece por aqui, que é um amor possessivo. O amor, ele não é possessivo. O apóstolo Paulo fala na carta dele aos Coríntios lá. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não, não pode. Então, muitas vezes a gente conhece uma pessoa, a gente admira, a gente acha que ela é perfeita praticamente. De repente, ela comete um crime. Ela não era, já tinha dentro dela. Ela já tinha aquele instinto dentro dela. Quantas vezes a gente tem vontade de agredir alguém? Muitas vezes a gente tem, porque nós estamos em evolução ainda. Aí a gente reprime esse sentimento. Então, a pessoa que evoluiu, ele não perde a evolução dele. Se ele tem um espírito já dócil, puro, ele tolera. Ele vai sempre tolerando. E o Chico Xavier também tolerando tudo. O Chico Xavier estava numa posição social, vamos dizer, inferior. Todo mundo considerava. Por quê? Porque ele estava desprendido da matéria. Deus sabe o que é bom para nós. Mas nós devemos procurar sempre. Sempre a melhora. Aquilo que é justo e que está ao nosso caminho, no nosso destino, vai surgir para nós. Porque é Deus. E somos nós que estamos procurando Deus, por isso nós estamos aqui. Cada um faz o seu pedido mental. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Assunto da próxima semana: Transmigração Progressiva, Parte 2. E sobre a reunião de hoje, nós vimos que nós estamos em progresso. E a gente não pode se cobrar muito não, porque ninguém é perfeito. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Uma boa noite para nós, saúde. Tamo junto, gente. Muito obrigado. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra: A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico Xavier. A Vida Escreve, Hilário Silva, Chico Xavier e Valdo Vieira. Ave Cristo, Emmanuel, Chico Xavier. 50 anos depois, Emmanuel, Chico Xavier. Há 2000 anos, Emmanuel, Chico Xavier. O Grande Amigo de Deus, Taylor Caldwell. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Parnaso de Além Túmulo, Espíritos Diversos, Chico Xavier. Paulo e Estevão, Emmanuel, Chico Xavier. Renúncia, Emmanuel, Chico Xavier. Trajetória de uma Alma,
Padre José e Antonieta V. Meyer.